Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos dar sequência à questão do processo do diabetes, do fechamento do processo de fecundação e vindo a desvinda do nascimento, né? Então, fechando a questão do nascimento, né, da criança, antes de entrar no processo da idade, faixa etária de 3 aos 7, aquela coisa toda. Então, fechar o raciocínio do nascimento, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente no final do vídeo, né? Se a base, que é os pés, né, galera? A base da sua sustentabilidade física, a base que é os pés não é sólida, ou seja, o que está no alto não pode se manter, concorda? Não pode se sustentar. Então o meu enraizamento precisa estar consciente, galera, do prazer, concorda? E do amor a mim próprio, em querer viver. A capacidade de me sentir prazeroso pela minha própria vida está no prazer ou não. Claro, né? Está no prazer de eu me sentir feliz com o meu caminhar, concorda? Lembra que eu falei sobre isso? Então, eu acho que assim, eu creio que uma solução passível, né, seria de refletir que se todos os seres humanos, né, qual eu me incluo, né, porque eu sou um, né, até o que eu saiba sou, né, tem pés, é porque todos, independente do grau de dificuldade, ele tem as plantas dos pés para poder se fixar no chão. Que é uma analogia, como eu falei, sobre a questão do alto, que é a parte espiritual, poder se manter ou não. Quer dizer, você quando vive e nasce, você tem que ter uma solidez, tanto de corpo quanto de inconsciência ou consciência espiritual. Quer dizer, tem uma correlação, para mim, fundamental sobre a seiva, sobre a raiz da nossa existência, da nossa vida. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu acho que é importante a gente sentir a, a, a nossa existência, ou seja, a minha existência, em minha própria plenitude, que é a integração do homem, que é a minha integração com o divino e com a terra. A semente é plantada na terra, pelo que eu saiba, galera, para quê? Para que as plantas germinem e cresçam. Assim somos nós, pelo menos é a analogia que eu faço. A gente precisa integrar nossos pés com a vida terrena. Os pés têm uma correlação com o corpo e a origem da vida. Concordo ou não? Que é afinidade com o enraizamento material, né? A base do corpo é o pé, fisicamente falando, biologicamente falando. O equilíbrio do corpo e da mente necessita, né, desse enraizamento, gente. O meu querer bem viver, sem medo e superar as angústias emocionais e a rejeição da minha própria existência, eu acho que vai me proporcionar uma pessoa mais integrada com a vida. Isso não tenha dúvida, gente. Eu sempre fui uma pessoa que não conseguia me reerguer mantendo os dois pés fixados sobre o chão. Tanto que eu estou falando para você que eu lembrei do início, quando eu comecei a usar a bota ortopédica. Vou explicar para vocês mais lá na frente, na etapa depois do meu nascimento, dos 3 aos 7 anos, como é que foi o meu processo. Eu perguntei para minha mãe, para as minhas tias que me cuidaram, para a vizinha próxima do meu apartamento, essa questão do meu comportamento, do meu traço de personalidade após o nascimento também, né? Como é que ficou essa minha questão de segurança ou insegurança, ou medo, ou fraqueza, ou choro, ou não choro, se eu era tímido, sabe? Isso tudo está vinculado também, talvez, a um processo de somatização lá na frente, né? Então, sim, eu sempre, como eu falei, sempre fui uma pessoa que não conseguia me erguer mantendo os dois pés fixados sobre o chão, que é verdade, né? E aí o que acontece em relação a isso? Fazendo uma analogia sobre isso, como eu falei, eu precisei o que, entre aspas, ferir, né? Não é nem entre aspas, é fato. Eu precisei feri-los, e o que seria feri-los? Meus pés ficaram para dentro, eu tive problemas de pisar, eu andei com os pés tortos uns meses aí da minha vida, e tive que ir numa clínica, né, e tive que dormir com isso durante muito tempo, para tentar colocar meu pé reto, para tentar andar correto, né? Então eu precisei feri-los, assim como os demais membros do meu corpo, para poder olhar para os meus pés e tentar buscar um sentido de equilíbrio em minha vida. Quando eu falo cuidar dos nossos pés feridos, cara, do meu pé ferido, é o sentido de que a terra em que tenho pisado todo esse tempo é nociva. Quer dizer, é nociva para mim, né? A terra, fazendo uma analogia mais assim espiritual, ela é arenosa, pedregosa e movediça, concorda? Porque meu caminho era árduo. E se a caminhada é longa, né, sobre as nossas etapas da vida, para buscar o meu prazer em me amar e me trazer e consequentemente isso me trazia raiva, e não era bom para mim. Continuava sendo arenoso, continuava sendo pedregoso. Eu estava num caminho completamente antagônico a um caminho saudável, não é isso?
Então o que é isso? Então era sinal de que o quê? Que o tempo seria uma questão de mudança de foco, tanto em nível físico, psicológico e espiritual, concorda? Alguma coisa teria que ser feita. Só que como a gente é criança, a gente não tem consciência disso. A gente é inconsciente, a gente usa, como eu falei, o instinto do prazer, você age de maneira pura, inconsciente, e aí quando você entra na fase dos 7, 8 anos, começa a questão da formação racional da coisa, e aí você já está perturbado, porque é o que os outros falam, é o que os outros pensam, e é o que os outros impõem para você pensar, e aí você se perde. E ainda mais traz do inconsciente um bloqueio muito grande de várias coisas que podem ter causado lá na questão do feto, na questão antes do nascimento. Isso existe também, gente. Então, assim, eu acho que isso existe. Beleza? Então, assim, o que eu poderia falar mais assim, em relação a isso? Sobre a questão, antes de fechando essa questão da formação do neném, do nascimento, né? O que eu poderia falar mais? Se tem alguma coisa que faltou. Eu acho assim, resumindo, galera, eu acho que o nascimento então de uma criança, no caso meu, a minha pessoa, constitui sim um processo de tremenda funcionalidade, a tanto nível biológico quanto psicossocial, ok? E exigiu de mim uma adaptação com o início da formação do instinto de sobrevivência, isso pra mim tá fechado, inerente à natureza da minha pessoa, né, como eu era pequeno, como também a questão familiar. Então, já na infância, a criança, eu precisava dos pais, dos meus pais, durante o processo de formação, como todo mundo. Então, os pais são extremamente responsáveis para me darem o apoio, não só de amparo financeiro e sobrevivência do mundo externo, mas também, poxa, principalmente em estimular o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas e morais minhas, né? E com o amor que eu tenho por eles, e o amor é incondicional, né? Por uma educação parental sólida, assim como aos educadores que têm a responsabilidade de passar, como é que eu vou dizer assim, o conhecimento durante a formação escolar, né? Mas isso é lá na frente, porque eu ainda sou criança, estou falando em relação ao nascimento. Isso que eu estou falando é extremamente importante depois, para a formação do indivíduo, né? Então é isso, galera. Sobre essa questão de nascimento, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso das coisas, tá? E aí eu comecei a adentrar sobre a minha infância mesmo, né? Aí o que acontece? Eu fui uma criança extremamente introspectiva, tá? Não que eu seja hoje. Eu sou bem mais bem comunicativo. Isso não quer dizer que eu não seja tímido. Sou bem comunicativo hoje, né? Tal. Mas eu era uma criança extremamente introspectiva, tá? Até os 7 anos eu era muito introspectivo. Já falei por opiniões dos meus familiares, da minha mãe, que está viva, né? Então eu falo com ela bastante. Para fazer o meu livro eu precisava de informações. E aí algumas coisas eu lembrava, né? Então eu fui uma criança introspectiva. Nasci no Rio de Janeiro, sou filho de pai carioca e mamãe gaúcha. Não é isso? Então vou falar um pouquinho do meu pai. Meu pai se formou em administração de empresas pela UERJ. E aí ele passou no concurso público do Banco do Brasil e foi transferido para o sul do país. E lá ele conheceu minha mãe. Entendeu? Minha mãe natural de Santa Rosa e tal, e conheceu minha mãe. E meu pai ficou um bom tempo lá, casado, conheceu minha mãe e ficou um bom tempo lá, morando lá. E depois foi transferido para o Rio de Janeiro de novo. E aí ele casou com a minha mãe e me teve. Então assim, primeiramente a lembrança que me leva à infância é a presença dos meus avós, cara, porque com eles eu vivi momentos inesquecíveis. Eu vi histórias de contos de fadas, comer biscoitinhos na sacada em noites de céu claro, essas coisas assim, subir na goiabeira, os papos colher sem parar sobre o muro da frente da casa deles. Eu lembro de tudo isso, cara, é engraçado. Mas um pouquinho depois, claro, aos 5 anos, 4, 6, eu ainda lembro de algumas coisas vagamente sobre tudo isso que eu tô falando. Assim, festas comemorativas, a minha avó preparando pães caseiros bem quentinhos de forno a lenha, que na época existia bastante, porque meus avós moravam numa casa, né, lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu passava todas as férias, praticamente todo ano lá, com a minha mãe, 3 meses seguidos, assim, né? Lá, aproveitava o verão todo lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Então, eu lembrava muito, assim, da minha avó fazendo muitas coisas, comidas tipicamente caseiras, criava passarinhos, cuidava do jardim, todas essas coisas assim. Tinha cachorro, tinha uma parreira gigante para cortar as uvas em épocas certas. Então, assim, na infância, eu lembro, assim, vagamente, que eu tive alguns presentes do meu padrinho, presentes dos meus avós. Eu não lembro de eu brincar muito de bola, nunca fui fã de jogar futebol nessa idade. Eu gostava mais de apreciar os passarinhos que meu avô tinha, que meu avô ou seja, ele detinha de vários passarinhos, né? E ele adorava isso. Eu lembro que ele tinha na parede das casas dele, lá no quintal,
vários tipos de passarinho. Eu lembro até hoje disso, é engraçado. No fundo do quintal, tudo isso, né? Então, assim, galera, o que eu poderia falar que eu posso lembrar da minha infância, né, cara? É muito engraçado isso, né? Então, meu avô, ele sempre, que é o pai da minha mãe, da parte de mãe, tá? Porque eu tô falando onde eu fiquei, passava as férias no sul, né? Deu muito, assim, a noção de outros mundos pra mim. Então ele vivia dizendo que o homenzinho, que era muito engraçado, isso era verdade, ele vivia dizendo que o homenzinho que carregava uma sacola levava criancinhas mais né, ruins, assim, mal educadas, fazer arte, dentro do saco, e que as comia quando as via fazendo arte na rua. E aí ele vinha em direção à casa da minha avó, e eu morri de medo dele, então eu ficava bem no cantinho do portão esperando ele. E eu tinha muita curiosidade em ver aquele saquinho, né? Se tinha criança mesmo. E de fato o saco vivia cheio, mas olha a mente da criança, né? Como é que eu imaginava coisas, né? É muito engraçado, cara. E aí ele falava, meu avô, que as criancinhas que faziam arte, o bicho papão levava e que jamais as crianças raptadas veriam suas famílias novamente, cara. Juro, cara. Daí, só que eu desconfiava, né? Eu ficava perguntando pra mim mesmo, pô, por que eu nunca tinha visto um desse de verdade, um bicho papão nas redondezas, né? Por que eu nunca havia visto um lobo mau, cara? E às vezes eu pensava que um dia iria aprontar uma arte para que o lobo pudesse me pegar só pra vê-lo, cara. Juro por Deus que isso é fato. Então, assim, cara, eu passei até os 3 anos de idade enfurnado dentro de casa, tá? Eu peguei muita informação da minha mãe, aquela coisa toda. E minha mãe foi uma pessoa extremamente sozinha lá, e só a única amiga dela de fato que tinha, e deu força pra minha mãe, já que meu pai trabalhava muito o dia todo, e trabalhava de madrugada para pegar adicional noturno, e minha mãe não trabalhava, que tinha que cuidar de mim. A minha mãe teve a ajuda da vizinha dela, assim, pra dar força pra minha mãe, aquela coisa toda, que ela não tinha a família dela lá no Rio, né? E meu pai voltou pro Rio e casou com a minha mãe. Então pra minha mãe foi muito complicado viver numa cidade grande, já que ela vinha da cidade do interior. Então eu tô tentando entender o meu processo em relação a tudo isso, pra pegar, de repente, uma somatização, uma doença, alguma coisa lá na frente, pra poder entender o meu processo comportamental também, né? Então assim, eu passei a maior parte do meu tempo me divertindo, correndo dentro de casa, e vivia por trás da minha mãe, vivia colado na perna dela, chorava o tempo inteiro. Diz a minha mãe mesmo disse, eu era muito, não era mimado, mas eu era muito chorão, cara, sabe? Vivia atrás dela, não deixava a minha mãe sozinha para fazer as coisas, eu tava sempre segurando na perna dela. Era uma espécie de carência muito estranha, assim, sabe? É, então é isso que eu lembro. E aí depois eu fui crescendo e aí comecei a fazer a minha infância, comecei a brincar com uma menina chamada Luciana, que era a única amiga que eu tenho, que era filha da zeladora lá do prédio, e a menina tinha a mesma idade que eu lembro que a gente brincava muito, assim, juntos, assim, né? E naquela época a televisão era muito moderna, assim como o aparelho eletrônico, mas assim, mesmo assim eu ainda me lembro das pequenas coisas que entretinham a minha família, das pessoas que vinham lá pra casa assistir novelas de futebol, porque não tinha tanta coisa assim tecnologicamente, mas só a televisão e o rádio. Não tinha esses aparelhos de som de hoje muito diversificados, de alta potência. Não tinha, cara, pra classe média. E classe baixa e classe média, né? Não tinha, cara. Era muito estranho, assim. Então eu não lembro muito dessas coisas. Eu brincava muito de uma outra forma, totalmente diferente de hoje em dia, né? Então assim, eu já mesmo me esqueci dessas pequenas coisas como pintar, brincar de massinha, montar diálogos com meus pequenos bonecos de gesso que ganhava do meu pai, brincar de Playmobil, Falcon, não sei se vocês lembram. Eu brincava disso demais, assim, mas não gostava muito de jogar bola, engraçado. Então eu brincava de amarelinha, pique-esconde, pique-bandeira, mamãe na rua, pique-ajuda, taco, né? Enfim, cara, eu não pude reclamar da minha infância depois desses 3 anos de idade. Né? Antes dos 3 anos eu vivia enforrado dentro de casa, porque eu era muito pequeno, era muito chorão. Né? Então assim, é difícil entender o meu processo de quando eu comecei a arrumar confusão. Não é confusão, alguma coisa mudou ruim, de eu tentar entender o meu processo de problema. Foi que eu acho que começou quando eu fui pegar umas férias dessas para voltar para casa do meu avô lá em Santa Rosa com a minha mãe. E aí a minha mãe tinha um aniversário de um parente do meu avô lá em Santa Rosa e me deixaram na festa desse moleque. E esse parente, esse conhecido dos meus avós, tinha filhos, né? E era aniversário de um moleque um filho da puta lá, um molequinho lá,
que fiz uma festa, aí minha mãe não podia ir na festa, me deixou sozinho, e eu não tinha amigo nenhum lá, e eu fiquei sozinho, sem nada na mão, sem brinquedo, sem nada, mas dentro dessa festa. E engraçado, como é que eu vou falar? É, eu acho que o processo de confronto, de adaptação com as demais crianças ocorreu em um belo dia em que minha mãe me levou para essa festa. Pra mim tá claro isso, né? E não sei já os motivos pela qual minha família não pôde ir, assim, sei lá, por ter me deixado de fato sozinho na festa, entendeu? Eu não sei. Eu sei que, na verdade, assim, é como uma cidade pequena, todo mundo se conhecia lá, cara. Eu lembro ainda disso. Engraçado, eu lembro do desconforto, mas eu não lembro do que eu tava fazendo lá, assim. Eu lembro do desconforto em si, pra você ver da importância que é a questão negativa e do bloqueio, né? Que você tem, e uma coisa que marcou pra você negativamente, né? Eu me lembro que os meninos trocavam brinquedos com o aniversariante e que alguns já traziam os seus brinquedos pra festa, cara. E eu me lembro que eu não levei nada. Como eu falei, minha mãe me deixou lá. Eu não tinha levado o brinquedo do Rio de Janeiro pra ficar na casa do meu avô. Mesmo porque meu avô tinha uns brinquedos meus que eu deixava lá de outras férias. Mas eu não levei porque foi uma coisa, sei lá, por que eu fui naquela festa. Eu sei que eu lembro que teve essa festa, né? E enfim, eu fui abordado por três crianças. Uma delas já começou sendo sarcástica comigo, me zoando. Pelo fato de eu estar sozinho no canto da parede e não ter um brinquedo à altura deles. E aí um deles disse assim: pô, cara, tu não tem Playmobil porque é pobre? Por que tu não vai embora? Você não conhece a gente, garoto. Vai embora, sai daqui. Vai brincar na rua. A gente só brinca com quem tem Playmobil e Falcon. Vai embora. Que Playmobil e Falcon, como eu falei, eu tinha, mas eu deixei na casa do meu pai, né, lá no Rio. E o cara já, tu vê, aquela criança daquela época, na mesma idade que eu, já era folgada. Então ele já introduziu na minha cabeça a relação status quo que ele tinha, achando que eu não tinha. E mesmo que eu não tivesse, isso não faz dele me ofender, né? Mas enfim, a criança já tinha essa propensão de agredir, né? Tu vê, é engraçado, de me ofender. E eu, infelizmente, levei a sério isso e causou um problema para mim muito forte. É claro que não deveria, né? Porque tem muita criança que não leva desaforo para casa, não fica chateado, dane-se, entendeu? Mas você vê como é que é engraçada a vida, né? Então, como eu falei, cara, do ponto de vista psicológico e social para mim, foi extremamente complicado para eu saber lidar com a relação bem material, com as questões ligadas sobre patota e integração social versus status quo, e o preconceito deles comigo, né? Então quando a minha mãe veio me buscar, cara, lá pelas 10 horas de noite, eu estava sentado em uma mesa, em um canto da festa, esperando, cara, que alguém viesse me buscar, desesperado já. Então a minha sensação, como eu estava falando, é de aprisionamento total. Um bando de garotos mimados mostrando seus brinquedinhos mimados, moderninhos, né, suas extravagâncias e agressividade estampada em seus rostos ao mesmo tempo, cara. Então, infelizmente, como eu era tímido, eu não me defendia como deveria. Eu me fechava no meu mundo de incompreensão. Essa minha incompreensão é o que me deu problema. Que na verdade eu deveria naquela época ter uma reflexão mais ponderada de que por mais que eu deveria ter compreendido a situação. E como eu não compreendia, eu levei a sério aquilo que foi dito pra mim e levei pro lado pessoal. Quer dizer, eu achei que ou eu era o fraco, ou eu era o problema de fato com aquilo que foi dito pra mim. E hoje eu sei que aquilo ali, foda-se se falar aquilo pra mim, né? Porque dizem que isso é verdade, mas você vê que eu era uma pessoa já que não pensava dessa forma, né, cara? Enfim, sei lá, cara. Então minha mente, como é que eu vou dizer? Ela raciocinava dúvidas sobre o que era certo e errado, cara. Então se era bom, se era ruim ter aquele comportamento, se aquilo era normal ou não. E eu não ter aquele brinquedo com as demais crianças, se era bom ou ruim não conhecer ninguém em uma festa, se era conveniente de fato me retirar do recinto só porque eu não tinha amigos, sabe, essas coisas. Então dali pra mim eu creio que foi um começo desse confronto social e de minha incapacidade de ser ou sentir mais, ser mais feliz, cara, por simplesmente existir, tá vendo assim, essa filosofia? E na verdade não é assim que nós seres humanos temos que ser, né? A gente tem que se sentir pleno, feliz, simplesmente por existir, concorda? Hoje eu já sei que isso é verdade, mas eu não, e como eu falei, como a criança geralmente ela é incapaz de raciocinar, né? E ela não consegue pensar rápido e refletir naquilo que é dito, então você acha que aquilo é verdade, entendeu? Então é isso, cara. Então no que tange o aspecto comportamental da minha convivência com a minha mãe, durante os primeiros meses de vida, segundo ela mesma me disse, eu fui uma criança muito carente, chorona, e vivia grudado na saia da minha mãe, como eu falei, onde quer que ela ia, cara. Então como criança e bebê, a gente é inconsciente, né? E a gente age por impulso em implorar amor, carinho e afeto, concorda? Então a minha obsessão
por atenção 24 horas, talvez, cara, foi atrelada segundo a minha genitora, né, a minha mãe, de um abandono irreal, criado por mim, pela irreal, ó, tu vê, eu acarretei um abandono irreal, criado por mim, isso é bem importante falar, pela irreal proporção, pela real, como é que eu vou dizer assim, é, pela irreal percepção de me sentir ausente, quer dizer, na verdade aquilo tudo era irreal, cara, realmente, mas eu acreditei que era real, entendeu? Então eu me senti inadequado, incapaz de achar que ela e dela poder ter me cuidado, entendeu? Olha que loucura, né? Por isso que eu ficava atrelado nas pernas dela, eu achava que ela ia me abandonar, sei lá, olha que loucura, né? Então assim, ainda mais essa questão da festa, né? Porque, pô, minha mãe me deixa lá sozinho. E como é que eu vou entender que a minha mãe me deixou sozinho? Ou porque a minha mãe tinha uma outra coisa pra fazer? Eu nem lembro o que ela ia fazer, eu não lembro o que meus avós iam fazer. Eu sei que ninguém da minha família próxima tava na festa. Então, assim, tu vê como é que a gente pensa, né? É muito louco, bicho, entendeu? É, o que a gente pode conversar sobre essa questão, né? Porque na realidade, como eu falei, cara, meu pai trabalhava de madrugada e dormia pela manhã. Ele, como eu havia contado antes, minha mãe veio de uma cidade pequena e casou com ele, que é carioca e consequentemente mudou, né, cara, para um lugar como Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu nasci, que a realidade era diferente, vivenciada pela minha mãe, cara. E aí também pode ter causado também insegurança para ela, medo para ela, abandono para ela, e saudade das famílias por ela. Então ela praticamente abandonou, cara, seu habitat familiar, bicho, para viver ao lado do meu pai. Então ela interagiu boa parte da vida dela com a família dele, cara. Entendeu? Isso não é tão simples assim. Então eu tenho certeza que creio eu que ela passou por momentos de angústias pela opção de um bom emprego e passou em um concurso público ou de ter que me cuidar, e ela acabou optando em me cuidar em vez de trabalhar no concurso público sobre a qual ela passou. Mas o meu pai não tinha condições de pagar uma babá, então o que aconteceu? Pô, então acabou o que? Ocasionando o que? Acabou optando por ser uma mãe integral e dona de casa, concorda? Em relação aos afazeres dela. Então, eu não sei, cara, acho que não foi fácil pra ela em ter que lidar com a dificuldade de ter que me criar como um filho sozinho, em um apartamento sem amigos, família, e ainda tem que cozinhar, quer dizer, eu acho que eu vivenciei desde a gestação e durante a minha infância essa situação da minha mãe, ó. Então, é a análise que eu faço desde da gestação até o momento que eu tô falando agora. Porque quando a minha mãe me teve com meu pai, eu já morava no Rio. Então, peraí. Então, o conflito social existe, né, os problemas existem, individualmente, tanto do meu pai como pelo lado da minha mãe. Então, percebe, né? E se existe, de fato, a tríade do comportamento da problemática edipiana, que Freud falou, que é a tríade entre pai, mãe e filho, para você ver, então, que não, e o amor incondicional existe. Então, peraí, como é que eu não vou assimilar essa questão emocional dos outros? Então, peraí, você não pode descartar essa possibilidade, concordo não, galera? É ou é? Bom, então assim, cara, eu acho que os problemas não cessam, não acabam da noite pro dia, galera, né? Então é isso, cara, eu acho que é interessante, né, é engraçado colocar esses fatos ocorridos e o quanto a gente está sujeito à confrontação pessoal, a sermos julgados o tempo todo erroneamente, né? E eu mesmo, particularmente, né, me julguei erroneamente, né? Então, cara, isso que eu tô falando, cara. Eu tô tentando analisar, né, os meus experimentos vividos quando criança, tentando trazer sempre pro hoje as reflexões possíveis de reajuste, cara, sabe? Tentar descrever os relatos de minha mãe, as minhas inseguranças de abandono registradas no subconsciente, tentando buscar a real reflexão dos meus problemas, tanto nos entraves psicoemocionais quanto físicos, cara. Entendeu? Então, tentando fechar essa questão de criança, é, é muito difícil você tentar fechar uma etapa da vida achando que essa etapa que você tem da fase infantil é resolvida nessa etapa. Não, porque você pula dessa etapa indo para a etapa da pré-adolescência e da adolescência. Mas será que você resolveu essa etapa do processo de fecundação, formação do feto? Você nasceu, aí você vai até os 7, 8 anos, e aí começa a pré-adolescência, adolescência, adulto, idoso e morre. Então é isso que eu quero dizer, cara. Você tem várias etapas, e nem sempre cada etapa é um fechamento de acertos, ou um fechamento de erro, dos seus erros. Ou seja, você nem sempre naquela determinada etapa da sua vida você consegue aceitar as suas fraquezas e arrumar, e consertar e jogar o lixo fora.
E isso que eu quero, isso é extremamente importante, né? Para tentar, para o processo de humanização da pessoa, para o processo de reformação moral do ser, para o processo de qualidade de vida saudável, para a gente não adoecer. Eu acho que isso aí é bastante é, importante, cara. Por isso que eu tô falando, cara. A minha mãe foi criada sozinha, entendeu? Acho que o dilema vivido por ela dela tentar se superar os próprios medos delas internos em viver no Rio de Janeiro sozinha, sem ninguém para dar um apoio, é foda, cara. Entendeu? Ela não se dava muito bem com a família do meu pai, então ela não teve a ajuda necessária nos momentos de mãe, entendeu? Ela estava absolutamente vivendo por conta própria na selva da cidade grande, com um bebê chamado Dimitri, que sou eu. Então hoje eu percebo que a minha fragilidade, autoestima baixa, abandono, essas coisas, entendeu? Isolamento social, timidez, foram, claro, muito ocasionados desde meu nascimento, até o qual absorvi muitos dos distúrbios psíquicos dos conflitos da minha genitora e pela falta de amigos, entendeu? E também pelo fato de eu ter brincado muito pouco com meu pai nessa época, porque meu pai trabalhava muito e meu pai chegava cansado e dormia, então o fuso horário era totalmente trocado, entendeu? Então, como eu era bebê, a única coisa que eu poderia fazer para tentar aliviar a minha angústia era chorar. Ó, aí eu comecei a entender por que eu chorava tanto, entendeu? Então, eu acho que então, assim, os sentimentos eram ambivalentes, cara. Sabe, a angústia só aumentava, o problema interagia comigo intrinsecamente, só que como era inconsciente eu não entendia, mas chorava. Então essa era talvez também ter a tal disputa entre o filho e o progenitor pelo amor da minha mãe, a ele, né? Aí eu, de onde a qual me causava uma guerra de disputa, isso existe na problemática de pena de Freud, né? Então, meu pai já se sentia talvez responsável pela carência da minha mãe e da falta do poder financeiro, que isso existe, né, na família que está começando, né? Para propiciar a ela uma qualidade de vida mais estável. Isso existe em qualquer família hoje em dia, se não falar é mentira. Então estou sendo sincero. Então, de repente, para ele, para superar esse vazio, eu dormia sempre que chegava em casa, né? Eu ficava dando intensas atenções a ela. E aí eu ficava de lado. Então, isso inconscientemente eu tinha ciúmes dessa situação. E aí tinha essa carência afetiva. Entendeu? E aí o que acontece? Pode ser que, consequentemente, em função disso, a emoção reprimida pelas preocupações estampadas na cara do meu pai para ganhar mais dinheiro e de querer um afago dele transformou isso em mim em uma raiva interna. Ó, isso pode inconscientemente existir na criança, entendeu? Então eu levei muitos anos para identificar o meu pai como tal, sabe assim, o pai herói, aquela coisa. Eu demorei mais tempo. E aí eu projetei como objeto de amor isso que eu tô falando a partir dos 5 anos de idade, cara. Eu abandonei o zelo materno da minha, né, o zelo materno da minha mãe é foda, né? Eu abandonei o zelo dela quando veio a consciência da criança, ou seja, depois dos 7 anos, 8 anos. Só que infelizmente eu depositei meu vazio de amor pela sobrecarga, essa preocupação consciente da minha mãe no meu pai, cara. Então eu praticamente implorava atenção, exigindo do que meu pai brincasse comigo o tempo todo. Porque meu pai era muito introspectivo e falava pouco, entendeu? Mas ele também era amoroso, ético e justo, entendeu? Não tô querendo dizer que meu pai não era. Só que ele brincava pouco, assim. Mas ele tinha uma noção de família bem sólida e valores morais, tá, galera? Então ele brincava comigo, me levava no parque para brincar, mas ele nunca interagia comigo, ele me levava para brincar. E isso me criava também um certo conflito com relação às outras famílias e crianças que brincavam e os pais interagiam. Então meu pai me levava, fazia e cumpria o dever dele como pai, mas não interagia comigo, entendeu? É diferente, mas eu nunca cobrei isso do meu pai, entendeu? Eu nunca tive problema em relação a isso, propriamente dito, tá? Eu não creio que isso seja um problema meu em relação a isso, tá? Mas eu não entendia também, obviamente, o fato de minha mãe ter que dividir a atenção com meu pai e vice-versa. Isso é aquela coisa que eu falava quando eles estavam dentro da minha casa, entendeu? Então, o meu choro era engraçado, ele só aumentava. Hoje eu sei que era uma batalha de atenção, entendeu? A batalha de atenção que eu tô falando da relação edipiana que Freud contrastava, que se fazia presente na minha vida, concorda? Então, para você ver a importância que tem essa questão da, 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 da carência afetiva, né, cara? E o que pode levar isso na pré-adolescência e na adolescência de um ser humano, cara. Porque você não consegue fechar esse problema, né? Porque você é criança, é imaturo. E aí faz o que, né? Engraçado, né? Então vamos lá, cara. O que eu poderia falar mais em relação a essa minha etapa da vida, né? Em relação ao nascimento, que eu tive aqueles problemas com os pés, né? Com o enraizamento que eu tenho, né?
E esse dos 3 anos aos 7, o que eu poderia falar mais, cara? Então, cara, então, assim, se eu fui uma criança vergonhada, cara, com medo, chorona, independentemente de uma infância maravilhosa, no sentido de que eu brinquei com algumas crianças embaixo do prédio, sabe? É, não estou reclamando da brincadeira em si, e sim da minha carência afetiva com meu pai e com a minha mãe, e por viver. E eu acho que peguei muita coisa da angústia da minha mãe e dos problemas financeiros do meu pai. Não sei, de alguma maneira isso me atrapalhou, sei lá, alguma coisa emocionalmente falando, tá? Mas assim, mas isso eu fico sempre pensando assim, independentemente de eu ter conhecido algumas guriazinhas, uma pessoa da minha idade para brincar, eu não sei se, mas eu era uma pessoa que não ria muito, eu nunca fui de rir, entendeu? Então eu não sei se a falta de riso em minha vida ocorreu um problema, entendeu? Não sei se a falta de doce do viver, que é o prazer de se aceitar como eu sou, e como isso não aconteceu, né, me causou problemas. Então essa questão do riso está ligado sim à saúde dos nossos pés, revigorar a sensação de nos amarmos, sabe? De nos aceitarmos, de aceitar o nosso nascimento como labuta benevolente, e não como fardo e sofrimento, sabe? Porque isso aí só vai trazer uma libertação de amor, de sofrimento, cara, sabe? Não sei, essa é a minha visão sobre a coisa, entendeu? Então, e aí após os 7 anos ou 8, eu vivi o período da consciência do apego à família, né? Porque como eu já tinha carência, aí eu fiquei apegado demais a eles, né? Aí é aquela coisa do herói, né? E da sociedade. Quer dizer, não só da minha família, como da sociedade. A qual a gente interage no que tange a concepção do certo e errado, verdade e mentira. Não é isso que eu falei? Embutida pelos princípios vividos e criados da minha família, assim como o padrão social, cara, e cultural de toda uma nação, bicho, o país inteiro. Não é assim que a gente vive? Daí eu fui me identificando pela imagem que meus pais têm de mim, assim como que eles esperam de mim. Aí eu acabei, talvez com isso, assumindo um padrão de perfeição, geralmente aceito pela maneira educada, vivenciada e entendida pelo outro, cara. A hiperatividade, compulsividade e ansiedade, que eu tinha muito, e até hoje ainda tenho isso, é muito em cima disso aí também. Ou seja, o desejo de não cometer falha, sabe, em mim. De repente, esse desejo de não cometer falhas, que conflitavam dentro de mim pela dicotomia entre o real e o instintivo padrão de imperfeição de nós seres humanos, como eu me incluo, com o grau de exigência da perfeição imposta pelo ambiente externo, isso me causava muito uma espécie de não aceitação, cara, de mim mesmo como criança. Isso para mim pode ser também um fator de viver do eu realístico e não do meu eu verdadeiro, né? E aí o que acontece? O que acontece? Consequência disso é o quê? Medo. Surgiu o medo. O medo, será que o medo não é uma falta de poder pessoal e autodomínio pela vida, galera? Se eu perco isso, esse viver, essa alegria, os pensamentos e sentimentos alicerçados ao medo não ficam conflitando em minha consciência? E aí, se eu não consigo controlar, eu não acabo perdendo energia e posteriormente adoeço meu corpo físico, galera? Ó, concorda ou não? As doenças que são adquiridas não são efeitos desse vazio existencial dentro de mim durante essa etapa da minha vida, já que eu estou falando da criança? E aí, galera? É uma boa pergunta também. Então, assim, por tudo que foi relatado sobre o meu processo do meu nascimento, pela aceitação ou da negação ao mundo, de minha família ter passado pelas dificuldades e pela dificuldade de interação com as crianças durante a minha fase inicial, propuseram o que, cara? Alavancar um gatilho, entre aspas, emocional do rompimento do meu eu superior, da minha luz, da minha essência, ou seja, deixa fluir, que é esse que é o caminho, a verdade e a vida do ser humano, e não aconteceu. Entendeu? O meu amor incondicional por mim mesmo, ele foi deixado de lado pela carência afetiva do meu pai ou da minha mãe, cara. Eu projetei em tentar ser notado para os outros e me anulei adotando uma atitude de criança chorona e hiperativa. Mesmo que não tenha nada a ver com culpa, galera. É inconsciente isso, né? E quando eu trago pro consciente, eu não consigo resolver, entendeu? Porque talvez eu não tenha maturidade, entendeu? Então, ao invés de eu poder ter refletido em tentar se notar com minhas qualidades, virtudes e defeitos, acabou, pelo contrário, eu me atacando e me julgando. Ou seja, eu me castigava e me punia, porque eu não conseguia viver com medo da minha própria mente. Eu não conseguia refletir. Eu não tinha reflexão e não tinha autoconhecimento. Entendeu? Então,
Eu acho que, infelizmente, as questões sobre educação e formação do indivíduo nem sempre se integram na totalidade dessa fase, entendeu? É aquilo que eu falei anterior, há 10 minutos atrás. As etapas da vida nem sempre são fechadas por cada etapa, entendeu? Você vai atingindo a idade, mas você não vai maturando, você vai deixando o barco correr. Eu acho que isso existe. Então, os princípios e valores em casa nem sempre são passados como deveriam por fatores diversos, tipo familiarização, boa conduta, integração da criança com a sociedade, educadores de qualidade, boa remuneração, sistema educacional de baixa qualidade. Isso tudo atrapalha ou melhora, não é isso? Então, enfim, cara, eu acho, resumindo, fazendo uma síntese sobre isso, né? Então, acho que é extremamente importante a importância dos valores. Ela passa, infelizmente, ela passa despercebida pela infância, como passou pela minha, e o indivíduo passa a viver da maneira que o mundo é, saca? Mas o que o mundo é? Será que eu vivo desse mundo? Será que o mundo é dessa forma e tem que ser? Cuidado com como o mundo é, sabe? O mundo que vivemos pela família, ou sei lá, parentes, professores, amigos, será que contribuíram para, como é que eu vou dizer, uma formação digna para que eu possa me tornar uma criança educada e de boa índole? Nesse ponto, para mim, é extremamente importante e preocupante o processo de maturação de um adolescente e de um adulto. Porque daí, tendo em vista o que, cara? Que praticamente o papel dos pais e educadores na vida da criança, elas estão muito, mas muito, distantes de uma qualidade de ensino-aprendizagem. E esse ensino, essa qualidade de ensino, aprendizagem, ela é importante para a otimização de uma maneira saudável, tanto física e psicológica, entendeu? Então, como é que eu vou pular essa etapa da criança para a pré-adolescência ou para a adolescência propriamente dito? Se você não está fechado, se você tem vários problemas que você não consegue resolver, aí vai chegar na fase da adolescência, que é o tal da aborrecência, que é uma das fases que você de fato tem racionalidade, mas você não sabe nem o que é racionalidade. Você não tem nem autorreflexão, não tem autoconhecimento, está uma desordem, um caos, conflito psíquico muito grande. E aconteceu comigo muito isso, entendeu? Então é isso, galera. Essa fase da infância é mais ou menos isso que eu vivi, é mais ou menos isso que eu presenciei, é isso que eu estou tentando passar. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês comentassem e experienciassem os seus problemas, né? Pra gente trocar uma ideia, cara. Volto a dizer, eu não tô aqui pra impor nada, obrigar nada e dizer que é uma verdade absoluta de nada, porque cada um tem a sua vida, cada um tem uma consciência, cada um tem um problema, cada um tem uma qualidade, cada um tem um defeito. Não é à toa que você nasce sozinho e morre sozinho, concorda? Porque você tem que ser responsável pelos seus atos. Por mais que a gente viva coletivamente, mas antes da coletividade, a gente tem que viver alicerçado sobre o amor a si próprio. Você tem que se amar, tem que se autoconhecer para também interagir. Então eu acho que isso é extremamente importante, né, pessoal? Então é isso. Depois eu vou falar agora no próximo vídeo aí sobre a questão da adolescência. Aí já estou entrando na pré-adolescência ou na adolescência para a gente tentar entender o processo do diabetes, das doenças, dos vícios que os adolescentes adquirem, que é uma fuga existencial absurda, que é uma válvula de escape que a pessoa tem, uma mola, né, como se fosse como é que é o nome disso aí? É um vazio que a pessoa tem de não preenchimento da sua felicidade e de falta de respostas internas, que o indivíduo começa a usar tudo como bengala, ou leva para comida, ou leva para as drogas, ou leva para carência, enfim. Então a gente vai falar sobre isso mais tarde. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande beijo para vocês.